Sejam bem-vindos ao canal Vivificando Vidas. Mateus, no capítulo 3, no versículo 11, João Batista, referindo-se a Jesus, diz: Ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo. Nós temos aqui não apenas a declaração de um batismo no Espírito Santo, mas um adicional e em fogo. Precisamos entender o que é essa experiência. O fogo na Bíblia tem uma figura de santificação. Ele normalmente está relacionado à purificação. Por exemplo, é interessante notar que em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, nós temos o relato da primeira experiência de batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz: foi vista sobre cada um deles, aqueles que estavam no cenáculo, línguas como que de fogo. A presença do fogo é manifesta nessa primeira experiência. Alguém poderia dizer: mas sobre Jesus, o Espírito Santo foi visto descendo sobre ele como uma pomba e não houve fogo. Jesus, nascido sem pecado, vivendo sem pecado, não precisava do elemento de purificação. O fogo, mais uma vez, quando aparece no contexto dos discípulos sendo cheios do Espírito e não de Jesus, ele é apresentado como uma figura de purificação. O que nos remete a um entendimento. A ideia do fogo na Bíblia, ela está ligada à santificação, à purificação das nossas próprias vidas. Então não podemos falar do fogo sem levar em conta o que Levítico nos declara no capítulo 6, no versículo 12. Quando Moisés constrói o tabernáculo debaixo de instruções detalhadas de Deus, ele é instruído a fazer um altar de bronze, o chamado altar do holocausto. Mas, em Levítico, capítulo 6, verso 12, nós temos a instrução: o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Aquele fogo não podia se apagar, ele precisava ser preservado, o que nos traz essa ideia e o entendimento de que na casa de Deus, nessa dinâmica de relacionamento com Deus, o fogo precisa estar sempre presente, o fogo precisa estar sempre aceso. Quando projetamos essa figura do Velho Testamento, e eu repito, o Velho Testamento ilustra o Novo, enquanto o Novo, por sua vez, explica o Velho. Por exemplo, o autor de Hebreus, quando fala de sacrifícios de louvor de lábios que confessam o seu nome, o nome do Senhor, ele está usando a expressão sacrifício, que era a ideia de adoração do Velho Testamento. A palavra de Deus também nos dá essa ideia em Romanos capítulo 12, quando Paulo diz que nós devemos oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo. Essa frase, essa afirmação é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar significa matar, fazer morrer. Como você oferece um sacrifício vivo? A ideia de sacrifício implica em que haja morte. No entanto, Paulo estava falando não sobre matar o corpo de forma literal, mas sobre fazer morrer a natureza terrena, como está em Colossenses 3,5. Em Levítico, no capítulo 9, nos versículos 23 e 24, nós vemos que quem acendeu fogo naquele altar foi o próprio Deus. A Bíblia diz que saiu fogo do próprio Deus para o altar. Logo no capítulo seguinte, Levítico 10, quando os filhos de Arão trazem fogo estranho, que não era o fogo que Deus tinha acendido, eles são julgados por isso. E Deus está dizendo não apenas da necessidade do fogo, mas de que seja o seu fogo queimando os sacrifícios. No contexto da vida cristã, da nova aliança, do Novo Testamento, do tempo em que nós vivemos, nós precisamos entender essa dinâmica de purificação, da manifestação do poder do Espírito Santo. Começou-se a colocar na doutrina o entendimento de batismo de fogo, que é como se fosse a experiência de ser cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque quando João diz, ele vos batizará no Espírito Santo e em fogo, as duas frases aparecem juntos. Então eles olham para Atos capítulo 2, quando todos foram cheios do Espírito Santo e foi visto chamas como que de fogo, deduziu-se a partir disso que em vez de termos duas experiências sendo mencionadas, seria uma única experiência com dois elementos. Em Atos, no capítulo 19, por exemplo, a palavra de Deus diz que enquanto o apóstolo Paulo batizava as pessoas nas águas, eles também foram cheios do Espírito, passaram a profetizar, a falar em outras línguas. Agora, porque essa experiência do batismo no Espírito acontece simultânea à do batismo das águas, nós não podemos concluir que batismo nas águas e batismo no Espírito Santo é uma única experiência. Por quê? Porque em Atos capítulo 8, nós vemos o povo sendo batizado nas águas em Samaria por Filipe e depois sendo cheios do Espírito Santo quando os apóstolos vêm de Jerusalém para orar por eles com imposição de mãos. Foram experiências separadas. Então nós chegamos em Atos 19, encontramos as duas juntas e vamos deduzir que é uma coisa só de forma alguma. Eu acredito que essa conclusão de que batismo no Espírito e batismo no fogo é uma coisa só, ela veio de forma equivocada. Aliás, durante muito tempo, embora não tenha ensinado abertamente sobre isso, eu particularmente cria nisso.
E parte da razão pela qual eu cria nisso foi pela minha própria experiência. Aos 15 anos de idade, eu fui batizado no Espírito Santo. Hoje, entendendo melhor a experiência sob a ótica da palavra de Deus, eu entendo que na mesma experiência eu recebi um batismo de fogo. Minha vida mudou completamente. Meu coração passou a desejar Cristo de uma forma como nunca antes. Eu simplesmente passei a ter aversão pelas coisas do mundo, pelas coisas da carne. Era um desejo de viver para Deus, de pertencer a Ele, de ser totalmente dele, e eu gosto de dizer que até hoje esse efeito nunca diminuiu. No início do movimento pentecostal, você sabe qual era a principal mensagem? Não era sobre o batismo no Espírito Santo, não era a respeito de dons, não era sobre unção, não era sobre poder, não era sobre as manifestações do sobrenatural. A mensagem era uma mensagem de santificação. Eu creio que estamos nos aproximando de um tempo profético, onde Deus vai restaurar essa manifestação do batismo de fogo. Eu acredito que assim como Isaías, eu e você também temos acesso a uma provisão de santificação sobrenatural. Quando na presença de Deus reconhecemos nossas falhas, limitações, entendemos que santificação não é algo que a gente produza sozinho ou pelo nosso esforço e nos expomos a essa ação santificadora. Isso vai fazer diferença nas nossas vidas, em primeiro lugar, mas também diferença na vida de outras pessoas com as quais nós nos relacionamos. Que o fogo possa arder continuamente na nossa vida. Que haja um altar onde o tempo todo nós colocamos a nossa carnalidade para morrer e deixamos o fogo do Espírito realizar essa obra. Que o nosso coração possa viver incendiado para Deus, para que a gente seja sempre e totalmente do Senhor Jesus. Gostou desse vídeo? Se inscreva, deixe seu like e compartilhem, para que essa palavra possa edificar mais vidas. Deus abençoe.